Olá! Hoje o papo com a Nutri vai ser sobre a SOP, a Síndrome dos Ovários Policísticos. É um problema que afeta as mulheres e muitas pessoas ainda não entenderam sobre o que ela é, o que ela causa, por que existe um erro tão grande no diagnóstico e a partir disso um erro no tratamento, o que acaba fazendo com que você não chegue ao seu positivo. Então vamos lá, vamos começar explicando o que é esse problema. SOP, né, a sigla é a abreviatura para um problema que se chama Síndrome dos Ovários Policísticos. E o que acontece nessa síndrome? Nessa síndrome, as mulheres têm uma complexa alteração hormonal, o que acaba trazendo uma série de sinais e sintomas indesejáveis e que muitas vezes, dependendo do tipo de SOP que você tem, porque existem 4 fenótipos que nós já vamos explicar, então, dependendo do tipo de SOP que você tem, isso pode impactar na sua fertilidade, tá? Então, existem 3 critérios de avaliação, né, para que se tenha o diagnóstico de SOP e dentre esses 3 critérios, segundo o Consenso de Roterdã, a mulher ela precisa ter 2. Se ela tiver 2, ela recebe o diagnóstico da SOP. Então, o primeiro critério de avaliação são androgênios alterados. E o que é isso, Nutri? Androgênios são hormônios masculinos, tá? Testosterona total, testosterona livre, dihidrotestosterona, androstenediona, udeia, são alguns hormônios masculinos e um dos critérios para que se tenha o diagnóstico de SOP é ter alteração dos androgênios, que você pode ou não ter. Lembre-se que eu vou falar sobre 3 critérios e você precisa ter 2, tá? Número 1, androgênios alterados. E quando você tem os androgênios alterados, eu já vou falar sobre os sintomas que você pode apresentar, porque por ser uma palavra complexa, às vezes é difícil da gente memorizar. Então, associe androgênios alterados com o sintoma que você vai apresentar, porque fica mais fácil o entendimento, fica mais fácil de você memorizar. Se você tem androgênios alterados, na maior parte dos casos você vai ter muita acne, excesso de pelos, queda de cabelo severa e você também pode ter a seborreia, tá? Que é a descamação, né? Pode ser do couro cabeludo ou de outra parte do corpo que seja oleosa. Então, quando você tem androgênios alterados, na maior parte dos casos são essas alterações que você vai ter. Primeiro critério. Agora, o segundo, você tem uma disfunção ovulatória, ou seja, ciclos menstruais irregulares, você tem a ausência da menstruação, ou quando o seu ciclo ele é maior do que 35 dias, ou então você tem menos de 10 menstruações no ano. Aqui, nessa alteração, a gente vai ter a infertilidade, né? Alterações menstruais e a infertilidade por conta de muitas vezes não ocorrer a ovulação adequada dessa mulher diante desses hormônios que estão alterados. E aqui a gente tem um aumento do hormônio sexual feminino que se chama o LH, né? O hormônio luteinizante. E aí quando o LH está aumentado, isso causa uma desproporção entre LH e FSH, que é o outro hormônio importante para a ovulação. E aqui a gente diz que existe uma razão de alteração desses hormônios, né? Você pega o valor sanguíneo desses exames, LH e FSH, divide um pelo outro e quando essa razão está maior do que 2, você tem uma alteração, uma disfunção ovulatória, uma alteração nesse critério também, tá? Então, primeiro, androgênios alterados. Segundo, essa disfunção ovulatória. E o terceiro critério é uma alteração na morfologia do ovário, ou seja, aqui você tem os famosos cistos. Mas perceba que são 3 critérios e você tem que apresentar alteração em 2. Então, você pode ter androgênios aumentados
e irregularidade menstrual e não ter os cistos nos ovários. Apesar do nome da síndrome ser Síndrome do Ovário Policístico, segundo o Consenso de Roterdã, que foi a atualização que veio para essa avaliação, você não precisa necessariamente ter os cistos nos ovários. E aí que está um grande problema do diagnóstico. Muitas vezes você tem cistos, mas não tem a síndrome, né? E muitas vezes você tem a síndrome e por não ter os cistos, você não recebe diagnóstico e, portanto, não recebe o tratamento adequado, tá? Então, diante desses 3 critérios, você tem que ter a alteração, né, de 2, você tem que apresentar 2 desses 3 critérios. Nós temos 4 tipos diferentes de SOP, 4 fenótipos. E aqui no primeiro nós temos o hiperandrogenismo e a disfunção ovulatória. Nós podemos ter o hiperandrogenismo e os cistos nos ovários. Nós podemos ter a disfunção ovulatória e os cistos nos ovários, que é o terceiro tipo, e o quarto tipo, que em termos de sintomas é o mais severo, por você apresentar a maior parte das alterações. Então, aqui nós temos os cistos nos ovários, o hiperandrogenismo, né, o aumento dos hormônios masculinos, e a disfunção ovulatória. Então, aqui você tem os 3, e é a famosa SOP clássica que a gente fala. Conforme eu fui explicando sobre a SOP, eu já fui falando sobre alguns sintomas que você apresenta, mas para que você fique com isso bem gravado aí na sua memória, eu vou falar novamente. Então, uma mulher com SOP, ela pode apresentar queda de cabelo severa, acne, excesso de pelos, e nesse excesso de pelos, você tem pelos em lugares que não é comum as mulheres terem, então o rosto, na barriga e nas costas. Nós temos a seborreia, nós temos a alteração menstrual, ciclos muito grandes ou ausência da menstruação, a infertilidade. Aqui, como tem uma grande alteração de vários hormônios, a gente pode apresentar um quadro de resistência à insulina. Grande parte das mulheres com SOP tem resistência à insulina. Isso está ligado com o aumento dos androgênios, tá? Então, quanto mais androgênio, mais insulina, quanto mais insulina, mais androgênio. Então, aqui a gente tem um excesso de peso, uma fome compulsiva, tá? Excesso de peso não só na balança, mas às vezes você é uma pessoa que tem um peso legal, mas tem um percentual de gordura aumentado. Você pode ter alteração de triglicerídeos, de colesterol, alteração na sua glicose, uma glicose aumentada. E você pode ou não ter os cistos nos ovários. Então, esses são os sintomas mais comuns, né? Acne, excesso de pelos, excesso de peso, uma síndrome metabólica, que é toda essa alteração em colesterol, triglicerídeos e glicose, alteração no peso, alteração menstrual, infertilidade. Então, uma desordem bem complexa, né? E por isso que ela impacta tanto na fertilidade da mulher, tá? Falamos sobre os 4 fenótipos da SOP e vou explicar mais uma vez para deixar bem claro o porquê da nutrição ajudar tanto, né? Ela ser um dos pilares para o tratamento da mulher com SOP. A SOP ela não tem cura, ela tem tratamento, né? E o tratamento ele não é feito através de medicamentos. Ele é feito com uma mudança no estilo de vida, visto o quanto que essa síndrome é complexa e o tanto de alteração que a mulher ela apresenta. Então, você precisa melhorar o seu estilo de vida. Tem que se alimentar bem, tem que praticar atividade física, controlar estresse e emoções, né? Fazer um gerenciamento disso tudo. E dormir bem. Dormir bem também é muito importante para a nossa saúde no geral e para a mulher com SOP também é extremamente importante. Quando você muda a sua alimentação, quando você melhora os seus hábitos alimentares, quando você passa a oferecer nutrientes para o seu corpo, quando você faz uma dieta com um controle de carboidratos,
uma dieta low carb, que não quer dizer que você vai parar de consumir carboidratos e vai fazer aquela dieta low carb louca da moda, em que você consome gorduras em excesso, gorduras que não são de qualidade. Não é sobre essa dieta low carb que eu estou falando. Quando você melhora a qualidade da sua alimentação, você acaba fazendo uma melhora no seu peso, nesse quadro de resistência à insulina, o que faz com que diminuam os androgênios circulantes. E quando a gente diminui os androgênios, a gente consegue melhorar essa relação LH-FSH, fazendo com que a mulher melhore os seus ciclos menstruais, fazendo com que essa mulher ovule e possa, então, ter esse óvulo fecundado e chegar ao seu sonhado positivo. Então, é por isso que quando a gente fala em SOP, a nutrição é base para esse tratamento, é um dos pilares que compõe esse tratamento. Então, você precisa melhorar a sua alimentação urgentemente. Espero que vocês tenham entendido agora, de uma vez por todas, o que é a SOP, né? Essa síndrome que, apesar de ter ovários policísticos já no nome, você necessariamente não precisa ter os ovários policísticos, né? Para que vocês entendam por que uma mulher com SOP, né? Mulheres diferentes com a mesma síndrome têm sintomas diferentes. Porque dos 3 critérios que nós falamos, a mulher ela precisa apresentar 2, né? E algumas que têm a SOP clássica, ela apresenta os 3. Então é por isso que mulheres diferentes com a mesma síndrome têm sintomas diferentes. Nós temos mulheres com SOP que não tiveram problema algum para engravidar, engravidaram tranquilamente, mas que sofrem muito com acne, com peso, né? E nós temos mulheres que não apresentam esses androgênios alterados, mulheres que não sofrem com queda de cabelo, com acne e que têm esse sério problema da infertilidade. Então, eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha colaborado com o seu aprendizado de alguma forma, porque o conhecimento, ele transforma. Então, a partir do momento que você entende mais sobre o seu problema, você entende a importância da nutrição, você entende a importância do tratamento, e isso te motiva a colocar isso tudo em prática para melhorar todos esses sintomas indesejáveis e, principalmente, melhorar a sua fertilidade para chegar no seu sonhado positivo. Então, hoje é isso, né? Hoje esse nosso assunto foi a SOP. E um grande beijo.